Você já percebeu como a internet virou um ringue onde dois pesos pesados da política e do espetáculo se enfrentam sem filtro? Pois é, na última quinta-feira, o palco digital, o famoso X, ex-Twitter, foi tomado por uma batalha que não foi só de palavras, mas de reputações, números e verdades difíceis de engolir. De um lado, José de Abreu, o ator global que não poupa críticas e vive na linha de frente da militância política. Do outro, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ex-ministro da Infraestrutura, um homem que prefere o capacete ao holofote, a obra pronta ao discurso vazio. O que começou como um comentário ácido virou uma tempestade de memes, dados, provocações e convites que você precisa conhecer para entender o que está realmente em jogo e, mais importante, como tudo isso pode influenciar a sua vida e o futuro do país. Prepare-se para entrar nos bastidores desse embate digital que mostrou que, no final das contas, palavras sem ação valem muito pouco. Antes de continuar, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que realmente importa no Brasil. Vamos juntos. Fica comigo até o final que a gente vai revelar os detalhes que ninguém contou. E o que você pode aprender com tudo isso. Mas o que teria desencadeado esse embate explosivo? Uma simples manchete, que parecia inofensiva à primeira vista, virou a faísca que incendiou uma disputa de narrativas, que você precisa entender até o fim para perceber exatamente o que isso muda menos e como pode impactar a forma como você enxerga política, mídia e poder. Hoje, na manhã daquela quinta-feira, um jornal paulista publicou uma reportagem destacando uma obra que parecia simples, mas para muitos carregava um peso político enorme. A retomada de um projeto de mobilidade urbana na zona leste da capital, que havia sido abandonado por mais de uma década. Mais de 60% do progresso, dizem eles, em tempo recorde. Era quem vive. Ali, essa notícia era uma esperança. Para outros, apenas mais um capítulo da eterna batalha política. Mas o que parecia um tema técnico, quase burocrático, logo virou combustível para uma troca de farpas digitais. José de Abreu, conhecido por não medir palavras nem filtros, resolveu jogar ácido na narrativa oficial. Em um comentário curto, direto e carregado de sarcasmo, ele detonou o governador paulista. Tarcísio é só um fantoche engravatado do Bolsonaro. Vive de obra que já estava pronta e quer posar de gestor. É o Zé Delivery da extrema-direita. Entrega o que mandam e vai embora. A internet pegou fogo. Em questão de minutos, milhares de curtidas, compartilhamentos e respostas inundaram a timeline do ator. Uns aplaudiam a sinceridade, outros ironizavam. Muitos pediam posicionamento oficial do governador. E o silêncio, nos primeiros momentos, foi a resposta de Tarcísio. Assessores diziam que ele não se mistura com celebridades em busca de palco, mas o público não se contentou com isso. Afinal, era o momento perfeito para uma reação que fosse além do jogo de provocações sem fim. No dia seguinte, em uma entrevista à rádio local, o governador finalmente abriu a boca. E não foi para baixar o tom. Respeito qualquer cidadão que queira opinar. Mas quando alguém tenta desmerecer o trabalho de uma equipe que está entregando, onde antes só havia promessa, isso é desonestidade intelectual, disparou. E ainda desafiou. Se o José de Abreu quer realmente debater gestão, o convido a visitar os canteiros de obra comigo.
capacete na cabeça. Não, figurino. Essa resposta, elegante e cortante, virou gasolina no fogo. As redes sociais explodiram em memes, montagens e provocações. O próprio termo Mire Delivery surgiu para zombar da postura do ator, enquanto apoiadores do governo começaram a mostrar fotos de obras paradas por anos e o atual estágio de entrega com datas precisas. Mas, se você pensa que o assunto ficou só na troca de provocações, está enganado. A cereja do bolo veio quando Tarcísio publicou um vídeo direto, sem firulas, mostrando ele mesmo nos canteiros de obra. Copei e colete. Falando com números e fatos que colocaram um silêncio desconfortável na turma do cancelamento fácil e investimento. Recorde, aumento de entrega por real gasto. Transparência total. O vídeo viralizou em horas, alcançando milhões de visualizações e sendo compartilhado por figuras de diferentes espectros políticos. Roseido Abreu, que até então tentava se firmar no debate, viu sua influência diminuir diante da avalanche de dados concretos e, principalmente, da ausência de uma resposta firme quando foi desafiado pessoalmente para debater de verdade. E o que isso muda para você? Além de um show de habilidade política, o episódio revela algo fundamental: o peso da gestão baseada em resultados reais contra a narrativa vazia e o discurso furado, que tenta mascarar a ausência de ações concretas. Aqui está o aprendizado, que muitos não querem que você perceba. O poder hoje não está apenas no que se diz, mas no que se entrega. Na política, como na vida, a credibilidade se constrói com ação, não com palavras vazias. E antes que eu esqueça, a grande questão que fica para você refletir, e quero saber sua opinião nos comentários, é: você concorda que a melhor forma de fazer política é mostrando resultados concretos, ou acha que o debate e as opiniões, mesmo sem ações, ainda tem seu peso? O que você faria se estivesse no lugar de Tarcísio? E se fosse José de Abreu? Esse embate não é só um choque de egos na internet. É uma aula prática sobre comunicação, poder e, claro, como o cidadão comum pode separar o joio do trigo. No meio de tanta informação contraditória, o silêncio prolongado de José de Abreu, após o convite público de Tarcísio para visitar as obras, virou assunto nacional. Equie Ether Global, conhecido por sua presença constante nas redes sociais, simplesmente sumiu do mapa menos, e o público não perdoou. Entre memes criativos e piadas afiadas, o que era para ser um debate sério transforma-se num verdadeiro espetáculo da internet, onde cada segundo de ausência era explorado como sinal de fraqueza. Enquanto isso, o governador paulista surfava nessa onda com maestria. Não apenas mostrou serviço, visitando canteiros de obra e divulgando dados claros de investimento e execução, como também soube usar a comunicação para fortalecer sua imagem de gestor técnico, pragmático e acessível, características raras na política atual. Aquele vídeo com as imagens aéreas das obras, os gráficos que mostravam o volume de investimentos e a fala direta para a câmera, viralizou de forma surpreendente, cruzando barreiras ideológicas. Conservadores, liberais e até eleitores indecisos começaram a enxergar uma narrativa diferente da costumeira polarização que domina o país no campo da classe artística. A situação ficou complicada. Muitos admiradores de José de Abreu questionaram sua postura, enquanto críticos e parte da opinião pública viam no silêncio uma fuga estratégica, menos
ou simplesmente medo de encarar os fatos de frente? E aqui cabe uma reflexão importante, que talvez você ainda não tenha parado para pensar. Até que ponto figuras públicas, artistas ou não, têm autoridade para questionar gestão pública baseando-se apenas em posicionamentos ideológicos? Quando a discussão se transforma em troca de ataques vazios, quem perde é a população, que fica sem acesso a informações reais sobre o que está sendo feito. Por isso, o episódio vai além da troca de farpas e mostra a importância da transparência e da objetividade. Se o governo entrega, mostra dados, abre portas para o debate direto, ele ganha confiança. Se o opositor prefere a crítica rasa, sem embasamento, a credibilidade cai, e com ela, o poder de influenciar. E você, já se perguntou como usar essa visão para fazer escolhas mais conscientes? Como identificar quando alguém está realmente comprometido em melhorar as coisas e quando está só em busca de holofotes? A resposta pode mudar a forma como você consome notícias e participa das discussões políticas. Voltando ao caso, a situação alcançou um ápice quando, naquela sexta-feira, após horas de espera, José de Abreu finalmente se manifestou. Mas não da forma que muitos esperavam, recusando o convite para visitar as obras. Classificou a proposta como uma encenação pública e se recusou a ser figurante de uma obra, cujo roteiro já está escrito. A frase virou um tiro. No proprio P. Nos comentários, tanto apoiadores do governador quanto antigos seguidores do ator criticaram a postura. Afinal, recusaram um debate aberto, com transparência e dados na mão. Soou mais como medo de ser confrontado com a realidade do que uma posição firme. Tarcísio, sempre mantendo o tom sereno, respondeu com classe e firmeza, deixando o convite aberto e reforçando a disposição para o diálogo real. Isso não passou despercebido nem pela mídia, que viu no episódio um exemplo claro de gestão moderna, enfrentando o velho jogo das narrativas vazias. O resultado? Em menos de 24 horas, o vídeo e as postagens do governador somaram milhões de visualizações e interações. A hashtag #BizéFugiu tomou conta das redes, invertendo o tom da disputa e consolidando a imagem de Tarcísio como o gestor que, mais que palavras, entrega resultados. No sábado, a onda se consolidou com a publicação de uma foto do governador ao lado de estudantes numa escola técnica reformada no Capão Redondo, acompanhada da frase que virou lema para seus apoiadores: menos palco, mais chão. Isso sintetizou tudo que o público cansado de politicagem quer ouvir: ação concreta e menos blá blá blá. Por fim, pesquisas recentes apontaram um aumento significativo na aprovação do governador, especialmente entre o público jovem, aquele que mais consome informação pelas redes sociais e que sabe reconhecer a autenticidade. Agora, para fechar, essa história que mais parece roteiro de filme. Fica o convite para você refletir diante de um mundo saturado de opiniões vazias e discursos inflamados. Como podemos valorizar mais os que realmente fazem, os que não têm medo do debate e que transformam promessas em realidade? Eu quero saber, você acha que políticos e gestores deveriam focar mais em mostrar resultados do que em discursos grandiosos? E na hora do debate, quem você acha que tem mais autoridade? Quem fala ou quem faz? Comente aqui embaixo. Sua opinião faz toda a diferença nessa conversa.
A partir daquele momento, o caso não ficou restrito apenas às redes sociais. Programas de rádio, TVs e portais começaram a dedicar espaço para discutir o embate. Mas o que se viu foi algo além do simples choque entre um ator e um político. A questão central que emergiu era sobre competência, responsabilidade e, sobretudo, transparência na gestão pública, menos temas que, infelizmente, têm sido deixados de lado na rotina política do país. Diversos analistas destacaram que, embora figuras públicas tenham todo o direito de manifestar opiniões, é essencial que essas opiniões estejam respaldadas em fatos, dados concretos e um compromisso real com o debate produtivo. O episódio mostrou claramente o preço que se paga por discursos vazios quando confrontados com a realidade dos números e das entregas, entre uma crítica e outra. Alguns comentários mais perspicazes apontaram um aprendizado valioso para o cidadão comum. Em tempos de desinformação e polarização, cabe a nós buscar fontes confiáveis, exigir transparência e cobrar resultados palpáveis. E é aí que entra a grande lição oculta nesse embate. Não basta apenas reclamar ou se deixar levar pela emoção das redes sociais. Entender os detalhes por trás das obras, dos investimentos e das políticas públicas é o que realmente empodera o cidadão e fortalece a democracia. Enquanto isso, o governador Tarcísio Freitas viu sua popularidade crescer, não apenas entre seus apoiadores, mas também em segmentos que antes o viam com ceticismo. Sua habilidade de responder com dados e convites abertos para o debate mostrou uma nova forma de fazer política menos mais técnica, transparente e efetiva. Roséido Abreu, por sua vez, precisou lidar com a queda de seu prestígio no episódio. O público, cansado das críticas sem embasamento, começou a questionar a autoridade moral de certas figuras públicas para fazer oposição. E a internet, implacável, transformou o ator em meme, piada e até símbolo de como não enfrentar um político preparado. Agora, pense o que você pode tirar disso tudo para a sua vida. Talvez seja a hora de aplicar essa lição na sua rotina, seja no trabalho, nos estudos ou na sua comunidade. Afinal, fazer mais, provar com fatos e agir com responsabilidade são valores que transcendem a política e impactam diretamente sua qualidade de vida. Para fechar, quero deixar um desafio para você e peço que compartilhe sua resposta aqui embaixo. Diante de tanta informação e barulho, como você faz para separar o que é real do que é só narrativa? Como pode usar isso a seu favor para tomar decisões melhores no seu dia a dia? E claro, se você gostou dessa análise e quer continuar acompanhando debates como esse, já sabe, inscreva-se no canal, ative o sininho e não perca nenhum vídeo. Aqui você encontra o que realmente importa, longe das fake news e das discussões vazias. Porque, no final das contas, o que faz a diferença de verdade não são as palavras jogadas ao vento, mas as ações concretas que transformam a realidade. Então, me diga, sinceramente, você está cansado de ver tanta promessa vazia? De ouvir discursos que não saem do papel? De ficar refém de narrativas que confundem mais do que esclarecem? Chegou a hora de mudar esse jogo, não com bravatas ou ataques rasteiros, mas com ação, com transparência, com coragem, para mostrar resultados de verdade. Se você acredita que política deve ser feita
com responsabilidade, que é preciso valorizar quem realmente trabalha pelo povo. Esse é o momento de levantar a voz. Comente aqui embaixo o que você faria se estivesse no lugar de Tarcísio ou de José de Abreu. Você apoia a gestão baseada em fatos ou acha que opinião sem obra vale alguma coisa? Sua opinião importa e pode ser o ponto de partida para uma mudança real, não só nas redes, mas na vida de todo mundo. Não fique só assistindo. Compartilhe esse vídeo. Marque alguém que precisa ouvir essa mensagem e vamos juntos construir um debate verdadeiro. Aqui, a gente não engole qualquer coisa, menos a gente cobra resultado. Então, deixa sua opinião aí e bora transformar essa história em ação. O futuro é feito por quem faz diferente. E você, vai ficar parado ou vai agir? Eu espero seu comentário. Até o próximo vídeo.